Nós passaremos a mensagem, um momento de edificação. Vamos abrir a palavra do Senhor. Esse domingo que muitos têm celebrado a Páscoa, como hoje pela manhã eu disse, a nossa Páscoa não é celebrada numa data específica do calendário, especialmente com um apelo comercial para consumo de chocolates. Isso seria minimizar por demais a Páscoa cristã, reduzi-la a muito pouco. A nossa Páscoa é a ceia, o momento em que celebramos a mesa do Senhor. E hoje nós saímos um pouco da exposição sistemática em Pedro para falar um pouco a respeito da Páscoa cristã. Colossenses capítulo 2, verso 8 até o verso 8 até o verso 15. Diz assim: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nesse momento em que nos deparamos com a leitura dela. Que o seu Espírito, ó Deus, possa nesse instante ser gracioso, misericordioso e tomar os nossos corações, as nossas mentes, nos dar o entendimento bíblico da tua vontade e que efetivamente, ó Deus, saiamos essa noite deste templo edificados pela Vox Dei, pela voz de Deus, pela voz do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós passamos a vida inteira em busca de significado e relevância, especialmente nas obras que nós realizamos, labores e atividades. De fato, a Bíblia vai defender uma vida produtiva. Ninguém é chamado para ociosidade, para preguiça. Ao ponto, a Bíblia defende uma vida produtiva ao ponto de expressar que aquele que não trabalha não deve alimentar-se. Porque se o alimento está ali é porque alguém trabalhou com suor para adquirir. E no espectro dos mandamentos da criação, ou dos mandatos da criação, nós temos o mandato cultural, que nada mais é do que o desenvolvimento da boa criação de Deus. A humanidade, observe que em Gênesis a humanidade inicia a sua habitação nesse mundo num jardim, e no fecho da revelação bíblica, no Apocalipse, nós vemos que uma cidade desce dos céus. Houve um desenvolvimento. Essa é a Nova Jerusalém. Parte da agenda de Deus. Nós podemos afirmar isso. O problema está em deusificar, idolatrar o progresso. Os frutos de uma sociedade bem-sucedida jamais nos proporcionarão aquilo que desejamos genuinamente, verdadeiramente. Somente Jesus pode fazer isso. Por meio de sua vida, morte e ressurreição, ele já conquistou para nós a alegria, o significado, o sentido e o prêmio mais sublime de todos.
Hoje falaremos sobre o milagre da encarnação do Verbo vivo de Deus. Eu quero fazer algumas considerações à luz da obra de Cristo. A primeira consideração é que em Cristo há plenitude, versos 5 ao 7, especialmente verso ele diz assim, porque nele, ou seja, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O ministério terreno do nosso Senhor sinaliza que a criação feita por Deus é boa e essa criação deve ser cultivada. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Nele habita, como Paulo diz aqui, corporalmente a plenitude da divindade. Portanto, Jesus não veio para nos libertar das realidades físicas e sensíveis deste mundo. Sua missão primordialmente era destruir as obras do diabo, de Satanás. Foi o que ele deixou evidente. E uma destas obras malignas é a insinuação de que a boa criação de Deus está completamente prejudicada ou dominada por Satanás. Embora a Bíblia fale que esse mundo está dominado pelo maligno, não significa que a criação toda está a serviço dele. Está dominada no sentido da violência, da maldade, do coração humano corrompido, mas a criação é boa. Paulo diz em outro trecho que a criação é boa e tudo que for recebido com ação de graças, isso é razoável, isso é importante. Cristo triunfa exatamente onde Adão fracassa. Ele é o homem genuíno e com uma atitude diferente do primeiro Adão, se levanta contra as mentiras da serpente, do diabo. Cristo resistiu às propostas de Satanás e saiu das tentações no deserto fortalecido e pronto para dar continuidade à sua missão. Foi depois de resistir às propostas malignas. Jesus é o cabeça, como Paulo diz aqui no verso 10, ele é o cabeça da nova humanidade. Ele passou no teste e evidenciou o significado de ser plenamente humano. Você quer conhecer alguém que é plenamente humano, um ser humano por completo, é Cristo. Olhe para a vida de Cristo. A maneira como ele lidava com as situações, com o sofrimento humano. Nos evangelhos nós vemos que quando Jesus se deparava com o sofrimento das pessoas, ele se compadecia. E esse compadecer o compelia a fazer algo. Ele é o que nós devemos ser. Por isso que o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. A missão da igreja, a razão pela qual nós estamos ajuntados aqui, diante dessa palavra, é para nos parecermos mais com esse Cristo. Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Sua vida de fidelidade, de amor supremo e expansivo a Deus foi essencial para o êxito da sua missão de redenção. Portanto, irmãos, a plenitude divina, habitando corporalmente no Verbo vivo de Deus, especialmente em sua jornada terrena por esse mundo, é um dos fundamentos da nossa missão como crentes e como igreja de Cristo. Se nós queremos saber qual é a nossa identidade, por que a igreja existe, qual é a missão da igreja, olhemos para Jesus, olhemos para a vida de Cristo. Nós somos sal, nós somos luz, nós precisamos de fato fazer a diferença. Nós somos elementos de implantação do reino de Deus, primeiro em nossas famílias, seja nas vidas das esposas, dos esposos, dos filhos, dos pais, dos avós, dos parentes mais próximos. Você, eu, nós somos esse elemento de implantação do reino de Deus, primeiro na nossa casa. Nas nossas ocupações profissionais, as pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente. Seja a honestidade, seja a eficiência, a produtividade, a proatividade, a intenção e o esforço pela construção de uma sociedade melhor. As pessoas devem ver isso em nós. Na condição de estudantes, de pesquisadores, onde quer que o Senhor nos enviar. Somos elementos de um novo mundo criado pelo Eterno.
Mas além de em Cristo resistir toda a plenitude e ser a nossa principal referência, obviamente, outra consideração que eu quero fazer sobre a obra do Senhor é o impacto da morte de Cristo. Versos 11 a 15, ele diz que fostes circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados dentre os mortos. Ele prossegue, verso 13, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Observe que na cruz o Senhor Jesus atraiu para si todas as nossas transgressões, todas as nossas faltas, omissões e condenação. Ele tragou literalmente o nosso anseio, o vanglória pessoal, o reconhecimento pessoal, o nosso orgulho, o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa rebeldia. Cristo tragou se submeteu à crucificação a fim de que fôssemos crucificados com ele, para que o mundo seja crucificado para nós. Na cruz de Jesus, morremos para este mundo, a fim de vivermos pela fé nele, que nos amou e se entregou por nós. Meus amados irmãos, ele viveu o inferno naquela tarde de trevas, um inferno insofismável, um inferno indescritível, para que nós vivêssemos o céu. E o que me chama mais atenção ali na cruz, naquela tarde de trevas, foi a solidão do Cordeiro de Deus. Algo que nenhum teólogo conseguiu explicar e não vai conseguir explicar o que aconteceu ali na Palestina há cerca de 2000 anos atrás. Uma das pessoas da Trindade, pendurado naquele madeiro, e clamando, Deus meu, por que me desamparaste? É como se por um momento, por algumas horas, ele não partilhasse com a Trindade. E não tem como explicar isso. E foi abandonado por Deus, ferido por Deus. Os piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Solidão. E uma solidão em que você se vê absolutamente só e ninguém lhe compreende. Muitos têm pânico disso. Lembro da minha mãe ainda é viva, quando eu falo lembro não é porque ela morreu, ela ainda é viva. E minha mãe dizia o seguinte, o meu maior medo é acabar sozinha. Esse é o meu maior medo. Porque certamente em alguns momentos da vida dela, ela teve de viver só. Cristo esteve só naquela cruz. Boa parte daquela multidão que ele ajudou, que ele curou, que ele perdoou, que ele trabalhou, que ele operou milagres, estava ali gritando, crucifica-o. Os seus discípulos haviam fugido. Os seus discípulos sequer conseguiram ficar acordados na noite que antecedera a sua morte para orar com ele um pouco, para ficar um pouco com ele. Ele já começou a sentir solidão, a solidão da cruz, o abandono de Deus na cruz, no jardim do Getsemane. Aquela noite. Ele disse, venham cá, fiquem acordados por um pouco. Orem comigo um pouco. Jesus começava a orar, os discípulos dormiam. E ele foi abandonado por Deus. Meus irmãos, ele experimentou a solidão, a traição de muitos, o abandono de Deus, para que usufruíssemos eternamente da favorável e amorosa comunhão com o Pai Celestial. Foi por isso. Muitos temem a morte, porque nunca ninguém voltou de lá, a não ser Cristo, para dizer como é que é, e Jesus certamente não falou como é que é o pós-morte. Mas muitos não sabem o que vai acontecer depois. Nós sabemos pela Bíblia o que acontece, mas muitos têm medo. Têm medo de ficar só.
Mas, meus irmãos, Cristo experimentou essa solidão da morte, para que nós não ficássemos abandonados eternamente. Então, esse é o impacto da sua morte para conosco. Uma terceira consideração é o poder da ressurreição do nosso Salvador, verso 12. Como eu já li aqui, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Cristo dentre os mortos aponta primeiro para a transformação da sua humanidade. A transição de sua experiência de se viver como um ser humano segundo a carne, para tornar-se um ser humano glorificado, segundo o Espírito. O corpo natural, humano, mortal do nosso Salvador foi semeado em desonra, em fraqueza, sofreu a morte, foi ferido. E brotou imortal como corpo espiritual, ou seja, como um corpo físico, animado e transformado pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, pensemos naquele túmulo, aquela madrugada de domingo, naquela manhã gloriosa da ressurreição do Senhor. Como seu corpo jazia ali, crucificado, absolutamente marcado pela crucificação, uma pequena cova com odor de morte, cheiro de morte. E no momento, num piscar de olhos, o Espírito do Deus vivo irrompeu naquele pequeno espaço de morte, cheirando a morte. E algo aconteceu ali, algo que nunca havia acontecido na história da humanidade. Novo tipo de vida deu vigor e transformou o corpo carnal de Jesus de Nazaré. Era mais que a criação a partir do ex nihilo ou do nada. Era a criação a partir da morte. Você já viu isso? A criação a partir da morte. Naquele exato momento, Deus inaugurou a nova criação. Naquele momento, a vida, o poder e a glória da era por vir invadiram a era presente, essa era de pecado, de carne, de imortalidade. Naquele momento, a humanidade foi transformada para sempre. Havia uma nova forma de ser homem. E depois de sua ressurreição, Cristo caminhou com seus discípulos, mostrou-lhe as feridas, partiu o pão, comeu peixe com eles e finalmente ascendeu aos céus, o corpo ressurreto, para habitar para sempre com o nosso Deus. Sabe o que isso nos comunica também? Que há um homem sentado no trono do universo. O mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o homem, plenamente o homem, plenamente Deus, plenamente glorificado. Isso significa que ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ter medo, ele sabe o que é sentir solidão, ele sabe das dificuldades dessa existência, ele sentiu o pavor da morte. Mas não era uma morte comum, era uma morte diferente, porque iria experimentar em sua morte a condenação pelo pecado. A ressurreição e a ascensão do corpo de Jesus, num corpo humano, físico, real, não proclama apenas que a criação é boa, mas também que é passível de ser glorificada. E segundo o reverendo Edward McKendry Bounds, pastor e escritor norte-americano do início do século XX, a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. É o coroamento de todo o sistema bíblico, o milagre dos milagres. A ressurreição salva do escárnio a crucificação e imprime à cruz uma glória indizível. Se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos, a cruz seria uma vergonha. Mas o apóstolo Paulo fala aqui, verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, à vergonha, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, essa noite nós falamos a respeito desse Cristo que tem a plenitude da divindade. Quer uma vida com significado? Recorra a Jesus. Nós falamos do impacto da morte do nosso Salvador.
em nossas vidas. Nós falamos também da importância da ressurreição. E como eu disse hoje pela manhã, a esperança cristã não é em algo que é incerto, que talvez aconteça. Isso não faz parte do nosso vocabulário cristão. Esperança é sinônimo de certeza de que vai acontecer no tempo certo. Esperança cristã é isso. Esperança não tem interrogação. Esperança cristã. Esperança é certeza no tempo do Senhor. Então que Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Que Deus nos encoraje e comuniquemos a verdadeira Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é o ressurreto, é Cristo Jesus. Ainda que tenha a presença dos chocolates, nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, não temos nenhum problema com o chocolate. O problema é quando o ovo, que nem é de coelho, porque coelho sequer põe ovo, ocupa o espaço central da Páscoa. Aí é um problema grave. Você pode comer chocolate à vontade. Claro, tenha cuidado com a saúde, né? Mas nós, de fato, atentemos para o real significado da Páscoa do Senhor. A libertação que o Senhor promoveu para todos nós e que possamos caminhar nessa certeza, nessa esperança para a glória do Senhor.